Olá, tudo bem com você? Nós estamos voltando aqui para fazer o nosso último vídeo da série 10 passos infalíveis de como manter o seu casamento feliz e duradouro. Se você esteve acompanhando nossos vídeos anteriores, nós já falamos sobre 8 passos infalíveis para manter o seu casamento feliz e duradouro, tá bom? Só relembrando aqui, nós falamos no primeiro vídeo, está aqui no nosso canal, e vou deixar aqui um link aqui embaixo e também vou deixar aqui no nossos cards aqui um link para você ir direto lá para o primeiro passo. Chame Deus para o seu casamento e seja fiel e não mentir no seu casamento. Esse foi o nosso primeiro vídeo. No segundo vídeo da série eu falei sobre perdoe sempre e recorde momentos bons com o seu cônjuge, tá? Esse foi o nosso segundo vídeo. Nós tratamos do passo 3 e 4, tá? No terceiro vídeo, nós falamos sobre diga sempre eu te amo e também acordo no casamento. Falamos sobre esses dois passos no terceiro vídeo. No quarto vídeo, que foi ontem, eu falei com vocês sobre o diálogo e a comunicação e também a questão do planejamento financeiro que o casal deve ter, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre como lidar com essas diferenças, né? Isso aqui é muito importante. Eu deixei dois passos importantes nesse último vídeo de hoje. Talvez ele pode ficar um pouquinho maior, mas vai ser de grande proveito aí na sua vida, tá bom? Então eu vou destacar aqui, são dois passos que nós vamos falar aqui. Aprenda a viver com as diferenças, é o primeiro passo, tá bom? E o segundo passo nesse vídeo tenha uma vida sexual ativa no seu casamento, tá bom? Então esse aqui a gente fecha aqui nesse conteúdo e esse é o vídeo de hoje que nós vamos trazer para você, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então eu quero te fazer um convite. Vá lá no nosso canal e se inscreva lá para que você possa ficar recebendo as notificações. Quando a gente colocar um vídeo, você já ficar por dentro de tudo, tá bom? Então clique lá, ative o sininho da notificação para que você possa receber as nossas notificações, tá bom? Seja nosso inscrito aí e Deus possa abençoar ainda mais o seu casamento, tá bom? Então vamos lá? Olhando aqui para o nosso último vídeo da série, os 10 passos infalíveis para manter seu casamento feliz e duradouro, para alcançar, né, um casamento feliz e duradouro, o passo de hoje que eu vou trazer aqui para vocês aprendam a viver com as diferenças no seu casamento. Se você sabe ou não, eu queria falar algo aqui para você. Todos nós somos totalmente diferentes um do outro no nosso casamento. Você é diferente do seu cônjuge no seu casamento. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Tá bom? Então isso aqui já é muito importante que você já entenda. Que mesmo você querendo, você não vai conseguir fazer com que o seu cônjuge seja igual a você. Tá bom? Nós somos totalmente diferentes. Tanto na nossa forma física, mas principalmente na nossa forma intelectual, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, certo? A gente precisa saber que essas diferenças, elas na verdade existem, são para que possam complementar um ao outro. As diferenças que existem entre você e o seu cônjuge existem para que vocês possam complementar um ao outro. Isso aqui é muito importante que você entenda, tá bom? Ok? Então, isso mesmo que eu estou falando aqui. Há muitos casais que afirmam não entender um ao outro e eles mesmos ficam se perguntando: por que eu não consigo mudar meu marido? Por que eu não consigo mudar minha esposa? Isso aqui também é muito sério. Por quê? Porque certamente quem tem o seu parceiro, quem tem o seu cônjuge, quem tem o seu marido, sua esposa, se preocupa em mudar, se preocupam em fazer alguma mudança, seja pequena ou não, talvez até uma mudança de atitude na vida do seu parceiro. Então, às vezes a gente fica preocupado, como que eu vou mudar? Então, deixa eu te dar uma notícia aqui. Você não vai conseguir mudar o seu parceiro, você não vai conseguir mudar o coração do seu marido, você não vai conseguir mudar a vida dele ou a vida dela. Veja só, a gente não consegue mudar os corações. Nós não conseguimos mudar as vidas das pessoas. Por mais que você queira, por mais que você tente,
mas você não vai conseguir mudar, tá bom? Só Deus pode mudar os corações das pessoas, tá bom? Então, saber lidar com as diferenças do seu cônjuge poderá aliviar essa tensão sobre você de querer mudá-lo. Então, isso aqui é muito importante, porque quando você entende isso, que eu não vou mudar, eu não tenho como mudar o meu marido ou minha esposa, vai aliviar esta tensão sobre vocês. Porque a maioria das vezes o relacionamento vive numa tensão que é prejudicial, né? Tanto o marido quanto a esposa fica naquela tensão e esta tensão só atrapalha. Aí vem o estresse, aí de um problema dali, outro da colar, não consegue achar uma solução, não consegue achar uma saída para determinada situação das suas vidas. Então isso aqui é muito importante. Então aprendam isso, tá? Comece a praticar isso, tá? Você não consegue mudar o coração do seu marido, o coração da sua esposa. Só quem muda é Deus, tá bom? Então, você precisa entender que você não muda ninguém, nem inclusive o seu marido ou a sua esposa. Somente Deus pode fazer isso. Eu separei aqui o texto de Ezequiel 36, versículos 26, que diz assim: Darei a vocês um só coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e trocarei em troca, darei um coração de carne. Então, quem fala isso é o próprio Deus. É Ele que pode ter esta ação. Só Ele pode ir lá no coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Ou seja, um coração que seja um coração que seja amolecido, né? Um coração que seja um coração que possa receber esta obra dessa transformação, tá bom? Então, preste atenção. Uma outra coisa super importante no casamento é você entender que para você manter o seu casamento feliz e duradouro, você precisa entender as bases para que ele seja construído e de forma forte, tá? E livre desses sofrimentos. Ter uma visão de futuro no seu casamento, saber onde vocês querem chegar, diz respeito aos seus sonhos, interesse também. Tanto você quanto o seu cônjuge, olha só, tanto você quanto o seu cônjuge têm vontades individuais que depois do casamento precisam ser compartilhadas. Uma coisa interessante é que às vezes a gente pensa assim, mas no meu casamento no início era assim, no início era dessa forma. E depois você, com o passar dos anos, foi conhecendo o seu cônjuge, foi conhecendo o seu marido ou sua esposa. E certamente é no casamento que a gente passa a conhecer melhor tanto o marido quanto a esposa. Por quê? Porque no casamento são exatamente as coisas ruins e boas tendem a aparecer. É no casamento que as coisas ruins tendem a aparecer. É como se estivesse lá nas profundezas, certo? E viesse à superfície, tá? Entendam isso. Só mesmo Deus pode mudar os corações. Então, a partir do momento que essas individualidades sejam compartilhadas, possam ser compartilhadas, tá? À medida que você compartilha essas diferenças suas com o seu cônjuge, com certeza essa parceria que existe entre vocês, essa transparência, tá? Esta abertura que existe entre vocês dois, vão fazer que vocês cresçam cada dia mais, tá bom? Assim como o propósito, valores em comum, como afinidades, aptidões, tudo isso deve ser colocadas, veja só, tudo isso deve ser colocadas no papel e ambos devem buscar esse entendimento juntos, tá bom? Esta base, que são raízes, falam sobre este apoio, ou seja, a ajuda que um dará ao outro e ambos crescerão juntos. Então entenda uma coisa, imagine uma árvore que ela tem umas raízes profundas. Então quando você se aliançou, quando você casou, quando você concordou em viver com seu cônjuge para sempre, até, né, que a morte separe, então você começou a entrar em acordo ali para que vocês pudessem construir um caminho, que esse caminho fosse viável para que vocês pudessem alcançar, certo? Alcançar um casamento feliz e duradouro. Então, como que eu faço isso? Na medida que eu abro mão das minhas individualidades, certo? À medida que eu abro mão dos meus próprios interesses, na medida que no casamento eu abro mão de todas essas minhas vontades, e eu passo a eleger como prioridades, não as minhas, mas as prioridades minhas e do meu cônjuge. Ou seja,
as minhas individualidades, elas não são mais prioridades, ok? Quando você casa, quando nós casamos, as prioridades agora são minhas e minha e do meu cônjuge, ou seja, são minhas e da minha esposa. Então, as prioridades, elas são, né, elegidas e colocadas como principais, certo? Eu não tenho mais uma vontade própria, eu não tenho mais um interesse próprio. Tudo vai partir de um diálogo, de uma comunicação, de um acordo, tá? Em determinado assunto, em determinada área, em um determinado tempo, ou para uma certa coisa, tá bom? Então, isso vai valer para que o nosso casamento dure, tá? Dure para toda a vida. Então, esse passo aqui é muito importante quando eu falo de entender essas diferenças, tá bom? Eu destaquei ele como o penúltimo porque ele é muito importante, eu queria falar no final. Se você entender sobre essas diferenças, se você entender que essas diferenças que existem entre você e seu cônjuge, entre você e seu marido ou esposa, essas diferenças são para que vocês possam se complementar, tá? E não para se divergirem. Apesar de muitas diferenças que temos um do outro, mas mesmo assim elas não podem nos afastar um do outro, mas elas têm que fazer com que nós estreitemos mais ainda a nossa comunhão, que é esta unidade, para nos fortalecer. Aquilo que eu não tenho, aquilo que às vezes o seu cônjuge não tem, mas você tem. Então veja, é um equilíbrio que precisa ser construído dentro do seu casamento, tá bom? Ok? Então, guarde aí este passo que é muito importante para você alcançar um casamento feliz e duradouro, tá bom? Aprendam a viver com as diferenças, tá bom? Então esse aqui é o nosso primeiro passo de hoje. Vamos passar para o segundo passo de hoje, que é: tenha uma vida sexual ativa no casamento, ok? Se você está gostando desse conteúdo, olha, eu quero te falar, compartilhe, tá bom? Outra coisa importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então deixa aqui, ó, aqui. Deixa aqui o seu like, né? Se você gostou do vídeo, do conteúdo. E, importante, se você ainda não é inscrito, então clique também aqui no botão inscreva-se para que você possa receber os novos vídeos, novos conteúdos que nós estaremos colocando aqui com o passar dos dias, tá? Todos os dias nós estamos trazendo aqui o conteúdo para edificar a sua vida e a sua família. E como é que vocês podem retribuir isso? Só se inscrevendo, curtindo, compartilhando, que nós vamos ainda se sentir mais ainda vontade. E também, claro, estaremos nos preocupando em trazer muito mais conteúdo para abençoar a sua vida e o seu casamento, tá bom? Então vamos para o segundo passo de hoje. Aqui primeiro, deixa eu destacar uma coisa aqui. Lembre-se, tudo isso que eu falei aqui, dos 10 passos infalíveis para um casamento feliz e duradouro, estão aqui no nosso canal, tá? Então você vai ver aqui, talvez aqui embaixo, né? Aqui embaixo, aqui no nosso canal, vai ter vários vídeos, tá? Você vai ver, sempre vai ter um título, 10 passos para o casamento feliz e duradouro. Então, lá embaixo, assim, na foto tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e a parte 5, tá? Que hoje é a parte 5 e é o último vídeo desta série, tá bom? Então, o segundo passo de hoje é: tenha uma vida sexual ativa no casamento. O sexo no casamento é uma dádiva de Deus. Entenda, o relacionamento sexual entre vocês, a intimidade de vocês, também vai fazer com que o casamento de vocês dure para toda a vida, para que seu casamento seja feliz, duradouro, tá bom? Por que que isso pode fazer? Por que este relacionamento íntimo, ele pode nos levar a um relacionamento, a um casamento feliz? Porque num relacionamento íntimo, há uma cumplicidade muito grande, há uma intimidade que vai muito além de física, uma intimidade espiritual, uma intimidade no sentido das suas emoções, há uma entrega total entre você e seu cônjuge, ali naquele ato da sua intimidade, tá bom? Eu vou preferir falar intimidade em vez de falar a palavra propriamente dita, tá bom? Para que a gente possa explicar melhor aqui, tá bom? Afinal, quem foi que criou este relacionamento íntimo? Quem foi que criou esta unidade que a gente chama-se de intimidade sexual? Quem foi que criou? Foi Deus? Tem muita gente que acha que não foi Deus. Tem muita gente que inclusive ignora essa parte do casamento ou ignora essa parte que existe entre o relacionamento de marido e esposa.
enquanto na verdade Deus criou para que ambos pudessem crescer cada dia mais a sua intimidade, a sua confiança um no outro, a cumplicidade, né? A empatia, né? Esse sentimento, né? De amor, de carinho, de respeito, na verdade. Deus criou tudo isso para que proporcionasse, né, ao casal esses momentos bons um do outro, tá? O sexo o sexo, um relacionamento íntimo, é um pacto de sangue entre um homem e uma mulher. Então, na intimidade, é nesta intimidade física, é onde é selado um pacto entre um homem e uma mulher no casamento. Ou seja, quando eles se tornam marido e esposa, eles se tornam, então, eles fizeram ali naquele ato um pacto de sangue, quando há esta intimidade. Então, isso para Deus é muito importante. É por isso que Deus, ele sempre vai escrever através dos seus homens, né, que ele usou para escrever a palavra. Ele sempre foi contra a questão do adultério, contra a prostituição, a fornicação. Sempre a palavra de Deus, ela coloca esse tipo de prática como uma prática pecaminosa. E, inclusive, Deus, ele não aprova esse tipo de comportamento. É por isso que o ato da intimidade física entre um homem e uma mulher é um ato que ele também é um pacto de sangue. Para muita gente, acha que isso é normal, se relacionar com vários tipos de pessoas. Mas se lembre-se, quando você começa a praticar isso com várias pessoas, você está fazendo pacto de sangue com aquelas várias pessoas que você tem relacionamento íntimo, tá bom? Então, tome muito cuidado. Então, o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher no casamento é um pacto de sangue, tá bom? Tá? Quando um casal não mora junto, uma das vantagens de casar, quando eles começam a planejar o casamento, quando eles começam a imaginar aquelas tantas coisas interessantes que existem no casamento, o que eles pensam? Vamos nos casar para nós ficarmos juntos o tempo todo. Então, isso é uma vontade, tá? É poder passar tempo juntos em momentos mais íntimos. Então, todo aquele casal que já namorou antes de casar, num período de namoro, de noivado, no período em que eles estavam ali aguardando o momento de se casar, eles almejavam chegar nesse tempo dessa intimidade. Então, a intimidade no casal, ela vai fazer com que ambos cresçam, ambos se fortaleçam e ambos também alcancem um casamento duradouro, tá bom? Porque esse relacionamento sexual, esse relacionamento íntimo também faz parte, ele é um passo muito importante, um passo infalível para que o seu casamento seja feliz e duradouro, tá bom? A verdade é que a maioria dos homens reclama que esta intimidade esfria depois do casamento. Será? Então, algumas coisas a gente pode pontuar aqui. O que pode fazer um relacionamento íntimo entre o marido e a esposa se esfriar? Então, tem N fatores podem ser a causa de um casamento que tenha no seu relacionamento íntimo uma frieza, tá? Então, isso pode ter vários fatores. Por exemplo, talvez a falta de respeito entre um e o outro, pode ser também a violência, pode ser também a falta de amor, de carinho, de cuidado, de zelo. Outra pode ser também um problema de saúde, um problema físico, que isso tudo precisa ser tratado, tá bom? Mas vocês não podem deixar que esta frieza alcance o casamento de vocês. O que vocês têm que fazer? Como eu falei no vídeo passado, comunicação. Então está na hora de você comunicar com o seu marido, com sua esposa, sentarem juntos, conversar sobre o assunto, colocar tudo na mesa e falar, olha, meu amor, é o seguinte, a gente precisa conversar sobre isso, eu estou me sentindo assim, eu preciso tratar minha saúde, estou com problemas, eu preciso tratar da minha enfermidade, então vamos conversar, olha, eu estou me sentindo assim, e você é que vai conversar com o seu cônjuge para que ambos cheguem em um determinado acordo. E se houve alguma quebra de confiança, se houve alguma quebra ali de respeito, então está na hora de refazer de novo
esta aliança, refazer de novo este compromisso com vocês dois. Mas é vocês dois que precisam tratar isso. Vocês dois que precisam conversar sobre isso, tá bom? Lembre-se, essa intimidade entre vocês dois, ela faz parte de um acordo entre vocês. A prática, outra coisa importante que eu vou destacar aqui para você é a prática desta intimidade, ou a prática deste relacionamento íntimo entre vocês dois, não podem deixar vocês com sentimento de culpa ou impureza, porque no dia que vocês começarem a fazê-lo, e certamente que a sua mente vão acusar vocês que aquilo que vocês estão fazendo é impuro ou está trazendo culpa para a sua mente, você fica pensando que fez alguma coisa errada que não deveria, então aquela prática ela pode estar desagradando a Deus. Aquela prática que você está cometendo, que não é permitido por Deus, que é contra a vontade de Deus, pode estar infringindo as regras, infringindo a palavra de Deus com relação à intimidade do casal. Então isso é muito importante. Será se o que eu e minha esposa estamos praticando na nossa intimidade, entre quatro paredes, no nosso quarto, será se está agradando a Deus? Então isso são perguntas que muita gente também tem, tá? E são perguntas que quase todos os casais têm. Até onde eu posso no meu relacionamento íntimo? Então isso aqui é muito importante. Então, lembre-se dessa dica que eu estou dando para vocês aqui. Se a prática de vocês deixar vocês com sentimento de culpa e de impureza, tome muito cuidado, porque vocês podem estar não agradando a Deus nessa prática, tá bom? Olha só, essa intimidade ela é tão boa que foi criada por Deus para honrá-los. Deus criou para que nós honramos Ele dentro do nosso casamento, tá bom? Isso foi feito, essa intimidade entre o casal, essa intimidade física entre o casal, foi criada por Deus para que dentro do nosso casamento nós pudéssemos glorificar a Ele através dessa prática. Então, quando você está praticando, quando você está exercendo esta intimidade dentro do casamento, você está honrando o nome do Senhor, porque foi Ele que fez e tudo que Ele fez é bom, segundo a sua própria palavra. Então, este relacionamento íntimo que eu estou falando aqui, estou fechando com ele a nossa série, este relacionamento íntimo, né, tem um papel central num casamento feliz e duradouro. Então, você precisa praticar, colocar em prática. Então, a melhor forma de vocês fazerem isso é vocês conversarem, vocês dialogar sobre o assunto, tá? Não tenha medo, fale, conversem sobre este assunto, porque é um assunto muito interessante. Vai servir tanto para você quanto para o seu marido, para a sua esposa. Vocês só tenham a ganhar. Então, tá ruim, ou às vezes você está achando que não está legal, poderia ser feito de outra forma. Então, quem vai decidir isso são vocês dois. Lembre-se, mais uma vez eu estou falando aqui, que se porventura a prática deste relacionamento íntimo causarem em vocês um sentimento de culpa e de impureza, então este tipo de prática, dependendo da prática que você está fazendo no casamento, nesse relacionamento íntimo, então ela tem que estar de acordo à vontade de Deus, tá bom? Naquilo que Deus tem colocado, a sua forma de fazer, nas suas orientações. Se estiver infringindo as leis de Deus, então você precisa rever esta prática, tá bom? Então, nós acabamos aqui esta série. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse conteúdo. Deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, para que a gente possa continuar fazendo mais e mais conteúdos aqui diariamente, trazendo edificação para a sua vida, tá bom? Eu sou o pastor Robert Marinho e eu estou aqui passando para edificar o seu casamento, para a sua vida, tá? Que Deus abençoe sua vida e nos guarde. Nos voltaremos em breve.